E aí, pessoal, tava com saudade do Minuto com Laina, que há muito tempo não é mais um minuto. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito pesado e que é muito doloroso para cada uma de nós, que é feminicídio. Para nós, mulheres, especialmente mulheres negras, é fundamental que a gente fale sobre feminicídio, não na perspectiva só legal, jurídica, mas também na perspectiva subjetiva e simbólica. Quantas de nós morrem todas as vezes que a gente para de viver essa vida que a gente escolheu, como por exemplo o término de um relacionamento, viver o pós-violência ou viver o pós um trauma, como por exemplo a perda de um filho em razão da violência policial, das diversas violências de gênero que a gente sofre. Quando a gente fala, por exemplo, das mulheres negras que são violentadas todos os dias pelo Estado, por exemplo, com violência obstétrica, com todos os problemas que nos acometem no acesso à saúde, por exemplo, ele é uma forma de feminicídio. O epistemicídio das mulheres negras, né, a ausência da voz das mulheres negras nas universidades, nas academias, também é uma forma de feminicídio. É fazer com que as mulheres não apareçam, as mulheres não sejam protagonistas da sua luta. Mas a gente precisa falar sobre lei, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Porque a gente está falando de uma candidatura que visa, inclusive, pensar na política pública de enfrentamento à violência contra a mulher, da violência de gênero e na diminuição dos números bárbaros sobre violência, especialmente sobre feminicídio. Então, quando a gente fala de feminicídio, no Brasil, em 2015, surge uma lei, que é a Lei do Feminicídio, que foi uma alteração do Código Penal brasileiro, que dizia o seguinte: se colocou um novo tipo de homicídio, agora ele é qualificado, já era qualificado o caso de morte de mulheres, porque era por motivo torpe, em razão da violência de gênero, mas agora ele tem nome. Ele não é apenas um homicídio qualificado, ele é um homicídio qualificado em razão do gênero. Então a gente tem dois tipos de violência de gênero nessa perspectiva. A primeira é aquela que vem gradativamente no histórico de violência doméstica e familiar. Então, por exemplo, uma mulher que já prestou queixa na delegacia, tem vizinhos que já presenciaram violências, gritos, ela tentar fugir, ele não deixar, as ameaças constantes que os filhos ouviam, que os amigos ouviam, ou ameaças em redes, WhatsApp, enfim. Esse é a primeira característica. É trazer o tipo de feminicídio para essa esfera da violência doméstica e familiar amparada pela Lei Maria da Penha. A outra é pela condição de ser mulher. Aí você vai dizer, Laina, mas qualquer mulher que for morta na rua, então, ela é vítima de feminicídio? Talvez. É disso que a gente precisa analisar. Só que a gente não pode analisar isso sem pensar no que a gente tem de judiciário hoje, por exemplo, no que a gente tem, por exemplo, de polícia, que não consegue fazer uma análise nessa perspectiva de gênero. E isso é uma denúncia que a gente precisa fazer. Não dá para a delegacia de homicídios fazer a análise desse caso de feminicídio sem ter o suporte da delegacia especializada de atendimento à mulher, que é, na verdade, uma delegacia que já trabalha com perspectiva de gênero. Então, por exemplo, eu vou trazer um exemplo para vocês que aconteceu aqui na Bahia. Houve uma mulher que foi assaltada na orla daqui de Salvador. Ela foi assaltada, já era uma senhora. Nesse momento do assalto, os caras que assaltaram aproveitaram para estuprar ela. Enfim, a gente fala isso passando mal, né? Aproveitar para estuprar. Quando o primeiro começou a estuprar, ela pede para que ele pare. Ele não para, ele continua. Então, quando o segundo vai estuprar, ela simplesmente passa mal, ela desmaia, cai e quebra a cabeça. Para nós, cidadãs e cidadãos, isso é visivelmente uma morte pela condição de gênero. E aí a gente precisa fazer uma análise muito crítica. Mas como é que a polícia entende esse caso? Entende como um caso de latrocínio. É um roubo seguido de morte. Para esses caras, e aí a gente luta contra o encarceramento, para esses caras, inclusive, o latrocínio ele é pior, porque é uma pena maior. Mas o que a gente está falando é que a gente precisa de dados. A gente precisa de números. E quando a gente não tem números de feminicídio, a gente não pode cobrar do Estado mais políticas públicas e mais investimento. Então, quando a gente tem uma lacuna dessas informações estatísticas, a gente vai dizer ao Estado, faça alguma coisa. Ele vai dizer, mas não tem nada. Não está acontecendo nada, ninguém está morrendo em razão disso. Olha os números como diminuem. E aí é óbvio que a gente precisa fazer uma análise sobre isso. Não dá pra gente falar de uma forma muito por cima, sem fazer uma crítica. Em 2017, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia denunciou a Secretaria de Segurança Pública por forjar dados de feminicídio, de morte em presídios, e teve um outro componente que também era a violação de direitos humanos. Então a gente precisa fazer uma análise muito crítica sobre isso, porque não dá pra gente forjar dados. A gente precisa, cada vez mais, ter legislação, mas a gente precisa cobrar o poder público que a legislação funcione. Não adianta a gente ter uma legislação tão boa como é a Lei Maria da Penha, a Lei de Feminicídio, sem que ela funcione. Sem que, de fato, a gente promova ações de prevenção e de combate à violência e à morte de mais mulheres.
Vamos todos os dias fazer luta, ocupar as ruas, porque a gente precisa estar viva, a gente precisa lutar para não ser número, não ser estatística, mas para ter nome e sobrenome e continuar na luta por uma sociedade mais justa e pelo bem viver de todas as mulheres e de todas as pessoas. Dia 7 de outubro, vote 5013 e até o próximo vídeo.